no momento da aurora, né? Eu gostei muito dessa expressão e dessa palavra que o irmão Pedro compartilhou, porque a gente sempre fala, estamos chegando no final e tal, mas o final é meio aterrorizante, assim, se a gente olhar para esse aspecto. Mas quando o irmão falou que da aurora, né, que o sol da justiça irá nos visitar, então as coisas mudaram, né? O sol não apareceu ainda, mas o sol está ali com os seus raios, já dá para vermos os raios do sol da justiça, que em breve surgirá, que em breve nos iluminará e que em breve nos abraçará e nos arrebatará para ele. Então, louvado seja o Senhor, realmente estamos vivendo na aurora e já podemos ver os primeiros raios. Por que eu falo isso? Baseado na palavra que nós temos recebido. As palavras que nós temos recebido são palavras que nos encorajam, palavras que nos dão vitalidade, energia, força para continuarmos. É a palavra que nos mantém saudáveis, é a palavra que nos mantém na vida. Louvado seja o Senhor pela palavra do Senhor e também pelo nome do Senhor, que temos recebido como uma tradição no aspecto positivo, né? Esses dois aspectos, as tradições da vida da igreja, que é a palavra e o nome do Senhor. O nome do Senhor nos introduz no Espírito. Então, primeiro, realmente, como o Salmo 138 fala, Deus colocou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. O seu nome, nós invocamos o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Então, quando nós falamos e invocamos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós somos introduzidos em Deus, nós somos introduzidos na pessoa de Deus, do Deus triuno, com todos os seus aspectos, com todas as suas virtudes e totalmente imerso na vida de Deus, quando estamos no Espírito, vivendo e andando no Espírito. Então, esse é o primeiro item, né, de nós, como chegamos, né, nessa mensagem da última conferência que nós vimos, do alimento diário, Deus nos chama para seu reino e glória. Nós estamos no livro número 5, né? Número 5, Tão Grande Salvação, é o título desse volume, e é a mensagem da semana 2, e o título dessa mensagem depois se sequenciou uma série de mensagens, eu não contei quantas, mas são muitas mensagens que nos falam sobre esse título, né? E que está em Hebreus capítulo 2. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É uma pergunta, né? Como escaparemos nós? Então, eu gostaria de ler esses versículos e mostrando assim que como é importante, né, nós termos essa visão. Não é fácil essa pergunta, né? Mas graças ao Senhor nós temos uma base, né, para podermos praticar e viver isso nesse tempo da aurora do Senhor. Diz assim o versículo 1 do capítulo 2 de Hebreus. Olha, eu vou ler esse versículo porque ele é a base para esse outro que nós vamos ler, que é o versículo 3. Diz assim o versículo 1: Por essa razão, importa que nos apeguemos. Olha só, irmãos, por essa razão, né? A razão é sobre a grande salvação que nós vamos herdar, né? Nós vamos herdar uma grande salvação. Ela ainda está se desenvolvendo, essa salvação. Se você ler o contexto do capítulo 1, você vai ver que essa salvação ela é grandiosa. Então,
por esta razão, por tão grande salvação, importa que nos apeguemos. Irmãos, essa palavra nos apeguemos é estarmos ligados, é estarmos juntos, vinculados, né? Com mais firmeza às verdades ouvidas, nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Olha só, as verdades ouvidas significa que temos ouvido as verdades, as palavras que nós temos ouvido, com mais firmeza as palavras que nós temos ouvido. Então, para quê? Para que delas jamais nos desviemos, que o Senhor nos conserve sempre firmes e baseados na sua palavra. Por isso, no início, logo eu falei da importância de invocar o nome do Senhor e de nós termos a palavra do Senhor. Na igreja em Filadélfia tem essas duas características, de ter o nome e a palavra. Louvado seja o Senhor que estamos nessa linha. E o versículo, daí o 3, que é a base para essa mensagem, e muitas depois que se avançam no alimento diário, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Aleluia. Graças ao Senhor. Então, irmãos, nós não podemos negligenciar, deixar de lado, achar que é pequena coisa. Não. O que Deus nos deu, essa salvação inicial, que nós estávamos no mundo, estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, mas em Cristo Ele nos deu vida. O Senhor Jesus teve um viver humano elevado, nunca pecou, e morreu e ao terceiro dia ressuscitou e se tornou o Espírito que dá a vida. Agora, irmãos, toda a obra do Deus triuno, todo o trabalho dele foi completada, e agora o Espírito é o caminho, é a força motriz, é através do Espírito que toda a obra de Deus, que toda a salvação de Deus tem realidade e terá a sua completação. Por isso que no primeiro dia desse alimento diário, nós vemos que a maneira de nós estarmos ligados, irmãos, essa palavra eu gosto assim de falar na minha experiência, porque às vezes, não sei, desculpe falar assim, eu estou... Tô ligado na rede de Wi-Fi, na minha experiência, mas não estou aí, não uso de maneira correta. Eu estou conectado, mas não sei como. Mas, irmãos, quando nós estamos ligados, a energia que vem lá da Itaipu, a energia que vem lá daquela grande força, aquele grande poder, vem, que é um tipo do Espírito, vem pelas linhas da rede elétrica e entram na sua casa, e através de um pequenino... 2 buraquinhos, né? Ali na tomada, você conecta ali um fio e aquela energia entra e faz o teu utensílio elétrico, o teu computador, o teu telefone ser carregado, telefone celular, enfim, aquela energia vem até você. Então, nós precisamos ligar, bater o dedo na tecla, e aquela tecla traz aquela força, aquele poder, aquela energia através da luz, através dos teus aparelhos eletrodomésticos. Assim, irmãos, Deus, com todo o seu poder, com tão grande salvação, ele só tem caminho em nós através do Espírito. Por isso, eu lembro de Gálatas, capítulo 2, versículo 25, se vivemos no Espírito, então andemos no Espírito. Se vivemos no Espírito, a palavra ali, viver, peripatel, é o nosso viver diário, ele deve ser vivido no Espírito, mas se nós vivemos no Espírito diariamente, também temos que ter o andar, que é a palavra stoikel no grego, que significa andar em uma linha, andar com um objetivo, andar com uma meta, andarmos todos no mesmo passo, como um exército marchando, ó Senhor Jesus. Então, a importância de nós exercitarmos o nosso espírito, de nós
vivermos no Espírito e andarmos no Espírito na nossa vida familiar, na nossa vida social, na nossa vida de reuniões, na nossa batalha individual, nós só conseguimos vencer e fazer e executar a obra de Deus se for no Espírito. Nós só nós conseguimos nos amar e viver só se for no Espírito. Nós conseguimos batalhar, quer dizer, agora eu vou ligar com as mensagens que ouvimos nessas duas mensagens, a mensagem 13 e 14. Se nós queremos batalhar, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, nós precisamos do Espírito. Por que, irmãos, eu falo e enfatizo esse ponto? Tem muitos pontos, porque o Espírito é onde Deus faz as coisas, porque pelo mesmo Espírito, nós temos o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, e esse mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em nós, e esse corpo, e esse Espírito dará vida até os nossos corpos mortais. Então, imagina, irmãos, que poder que tem esse Espírito para nós vivermos, para nós batalharmos, né? Não importa se nós vencemos a batalha, não importa se estamos, às vezes, até não vencemos, até fracassamos, mas importa nos voltar para o Espírito para sermos achados na batalha. Às vezes fracassamos, mas não significa que desistimos e nem negligenciamos tal grande salvação, mas continuamos, irmãos, levantamos da onde caímos e levantamos e continuamos a batalha. É importante o Senhor nos achar fazendo assim, alimentando seus conservos, batalhando. Não venceu a batalha, não ultrapassou a linha de chegada, mas nós estamos correndo, estamos guardando a fé. Não guardamos tudo ainda, mas cada dia é importante a palavra que você lê no alimento diário, a palavra que você ouve, são palavras baseadas nos ensinamentos dos apóstolos. E os ensinamentos dos apóstolos são tradição na vida da igreja, porque a palavra que nós recebemos são espírito e são vida, e ela que nos encoraja e nos dá força e sabedoria para nos conduzir e para levar a cabo a obra de Deus. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, em nome do Senhor, a continuar, e que o Senhor nos encontre nesse estado de busca, né? Se eu estou ali, não consegui ainda vencer a batalha, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Louvado seja o Senhor, tem muita coisa ainda, irmãos, diante de nós. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar, mas já vemos os raios do sol que virá nos visitar. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, não negligenciemos tão grande salvação. Eu queria só falar um versículo que, quando eu li esse versículo de Hebreus, capítulo 2, versículo 3, logo eu me lembro de 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 17 e 18 diz assim, porque a ocasião, primeira epístola a Pedro, né, capítulo 4, versículo 17 e o 18, diz assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Agora o próximo, 18, diz assim, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, que por um lado o Senhor já começou o seu juízo e começa pela sua casa. Louvado seja o Senhor, mas esse juízo não é um juízo drástico, um juízo pesado, mas é um juízo de amor, um juízo que nos chama. Quando você fica um pouco fraco, a tua fé enfraquece, você tem pouca fé, tem momentos que nós temos pouca fé, mas ela está guardada lá. O que nós recebemos, guarde, porque aquilo que você guardou vai ser força para você continuar. E aí o Senhor está sempre nos chamando, vem, Luiz,
Luiz, venha, venha. E aí nós nos levantamos e ficamos em pé diante do Senhor e damos mais alguns passos e avançamos, combatendo, correndo, ó Senhor Jesus, e guardando a fé, ó Senhor Jesus, porque, irmãos, é com dificuldade, não é facilidade. Quando levantamos, já é difícil quando você levanta, mas nós temos o nome do Senhor para invocar, temos essa palavra e esse Espírito que encheu todo o nosso ser, encheu a nossa mente, a nossa alma, né? Mente, vontade, emoção, e primeiro, claro, encheu o nosso espírito, e depois também a Bíblia fala em Romanos 8:11 que ele nos dará vida até os nossos corpos mortais. Esse Espírito maravilhoso, nós invocamos o nome do Senhor e ele entra na nossa mente, no nosso coração e nos dá força para continuarmos, irmãos, e não negligenciarmos tão grande salvação. Não negligenciemos as situações. Piedade é lucro. Quando nós, em qualquer circunstância, nós ouvimos essa semana, sexta-feira, é lucro, a piedade é lucro, se nós, em qualquer circunstância, que sejam positivas, negativas, nós olharmos e falarmos, Senhor, eu quero ganhar mais de Ti. Isso é o verdadeiro lucro de nós vivermos a vida em piedade, vivendo e expressando Deus na carne, no nosso viver, né? Não na carne, no aspecto negativo. Louvado seja o Senhor, irmãos, que nós possamos avançar e ficar firmes, não negligenciarmos tão grande salvação e continuarmos dia a dia combatendo, correndo e guardando a fé. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos encontre fazendo assim, em cada família da igreja em Curitiba, em cada circunstância, que o Senhor nos supra na hora da tristeza, na hora da alegria, na hora da desesperança. Senhor Jesus, todas as coisas inerentes ao ser humano, todas as tribulações, sofrimentos, que nós possamos nos manter em pé diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, exercitando a nossa perseverança e a nossa esperança no amor e na fé. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Louvado